Bem amigo do blog Ser Flamengo, hoje eu estou aqui, como eu já informei, com o autor do livro Por Trás dos Muros da Gávea, William Santos. Já quero agradecer ao senhor pela disponibilidade. A gente está batendo esse papo, né, sobre essa obra que tem, né, só para elucidar a rapaziada, o livro também tem aspectos históricos também sobre o Flamengo, né, sobre parte financeira, administrativa, e também um dado curioso que é a política do Flamengo, que pelo menos eu nunca vi nenhum livro retratar de forma tão profunda, né? E assim, é a pegada mais ou menos que a gente vai fazer aqui. E, seu William, eu queria que o senhor falasse de onde a gente está, que local é esse, né? Aqui o livro até fala desse local aqui. Aqui a Boca Maldita seria tipo um clube dentro do clube que é o Flamengo. É um grupo tradicional de pessoas, geralmente a grande maioria aqui constituída de ex-dirigentes, ex-atletas, que falam muito sobre o Flamengo e, obviamente, como o nome está dizendo, eles criticam muito os dirigentes do Flamengo, por isso é chamada Boca Maldita. É um grupo tradicional que até presta uma homenagem no livro a esse grupo aqui da Boca Maldita, que tem instalações próprias, cedidas pelo clube. É um grupo, e hoje é aniversário da Boca Maldita. Seu William, a Boca Maldita está completando quantos anos hoje? 33 anos. 33 anos. Isso. E sempre se reuniu nesse mesmo local? Sempre se reuniu aqui. Não, no início era lá no outro lado, onde fica o restaurante Mais Querido? Mais Querido, isso mesmo, o restaurante Mais Querido. Eu vou ler aqui no livro que falam do senhor, né? Fala para as pessoas quem é o William Santos. O contabilista William Pereira dos Santos tem 40 anos de vida associativa do Flamengo, exerceu o cargo de diretor de basquete em 9 temporadas, de 78 a 80 e de 92 a 97. No período entre abril de 98 e março de 91, ocupou o cargo de vice-presidente do Conselho Fiscal. No ano 2000, recebeu o título de benemérito por 10 anos de serviços prestados ao Clube de Regatas do Flamengo. Em setembro de 2001, foi contratado para a função de gerente de controladoria do Flamengo. E aí saiu em maio de 2013, voltou em 2012 e permaneceu até janeiro de 2013. Então, seu William, qual o objetivo de escrever um livro de cunho político, né, fazer uma análise muito profunda da política do Flamengo às vésperas de uma eleição? Olha só, o Flamengo é uma nação, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores. Entretanto, grande parte dessa torcida não conhece o Flamengo, não conhece os bastidores do Flamengo. Eu escrevi esse livro movido primeiro pela paixão pelo clube, paixão pelo Flamengo, e essa paixão muitas vezes, alguns atos administrativos causam indignação. Eu resolvi então mostrar o que é o Flamengo por dentro, o que acontece por trás dos muros da Gávea, o que acontece nos bastidores do Flamengo. O Flamengo tem muita história, a imprensa publica muita coisa, mas sem filtrar as informações. Tem vários exemplos, eu não só critico, mas eu também faço justiça a vários e vários ex-dirigentes que fizeram trabalhos excelentes no Flamengo e hoje estão no ostracismo. Dirigentes, tem vários exemplos de dirigentes que foram injustamente criticados, mas como está no livro, eu vivi 40 anos aqui dentro, participando da vida política, vários cargos remunerados e não remunerados. Eu conheço muito do Flamengo. Então o livro tem esse objetivo, mostrar o que é o Flamengo, a grandeza do Flamengo. Eu falo muito também, não só crítica, não, tem muita história, o livro tem muita história do Flamengo, as glórias no cenário esportivo, e procuro fazer justiça também. Tem críticas severas, vários e vários ex-dirigentes, mas tem também justiça que eu procuro fazer com outros dirigentes. Uma questão curiosa que me chamou a atenção no livro, que é a respeito da Calçada da Fama, que a gente, logo pouco antes da gente entrar aqui na sede do clube, a gente tem ali aquela calçada ali, e o senhor disse que essa calçada, ela, apesar, diz aqui no livro, apesar da grande iniciativa de Luiz Maia,
a calçada da fama gerou polêmicas. Que polêmicas foram essas? Olha só, a ideia básica de um falecido conselheiro do Flamengo, inclusive era membro aqui da Boca Maldita, Luiz Maia, a ideia é maravilhosa. Entretanto, ela causou polêmica. Várias pessoas, vários ex-atletas que fazem parte da calçada da fama, saíram do Flamengo, foram para outros clubes e alguns conselheiros criticaram, acharam que injusto. E outros que não constam, que os nomes não estão na calçada da fama, que deveriam estar. Ou seja, eu acho, e isso está no livro, que a calçada da fama é tão importante que deveria ser regulamentado em estatuto, deveria ser estatutário, para evitar justamente essa polêmica, essas questões filmadas, coisa desse tipo. E justiça mesmo, porque o Flamengo é tão grande, as glórias são tantas, que certamente existem vários ex-atletas que os seus nomes deveriam estar na calçada da fama, não tenho dúvida. Inclusive no livro está lá uma relação de todos os atletas homenageados, inclusive. A galera que tiver curiosidade, que separar ali para poder ver, isso, no livro tem... Todos que estão na calçada da fama, todos que estão na calçada da fama estão no livro. Agora eu vou entrar numa parte que me chamou a atenção. É um tópico do livro que fala assim, a década de 70, novo perfil de cartolas. Aí aqui diz, a partir dos anos 70 surgiram novas gerações de dirigentes. Aí vem mais adiante. Jamais alguém retratou com tamanha fidelidade o perfil de nossas gerações de dirigentes rubro-negros, que aí o senhor faz uma alusão, o senhor diz sobre um texto do Fernando Calazans, que eu não vou ler para a galera poder pegar e ler. Uhum. E aqui na outra página o senhor diz, que é no tópico chamado o ovo da serpente. Sim. Tanto na reestruturação organizacional quanto no desempenho esportivo, o Flamengo andou nos trilhos sob a égide da FAF, que era o Flamengo... Flamengo, Frente Ampla do Flamengo. Frente Ampla pelo Flamengo. Frente Ampla. Nos exercícios de 77 e 78. A partir de 79, o sucesso obtido na primeira gestão gerou dezenas de moscas azuis que pousaram nas cabeças dos dirigentes rubro-negros. Eles tomaram gosto pelo poder que lhes subiu à cabeça. Então a pergunta gostaria que o senhor falasse justamente a diferença desse dirigente antigo, antes de 77, vamos dizer assim, quando a FAF tomou o poderio, que foi com o grupo do Márcio Braga, e tinha grandes notáveis rubro-negros na época. Perfeito. Dos antigos e dos novos dirigentes de 70 para cá. Perfeito. Veja bem, a grandeza do Flamengo, o patrimônio gigantesco que tem o Flamengo hoje, deve-se principalmente a esses dirigentes antigos, até a década de 60. Posso citar vários exemplos. O prédio do Morro da Viúva foi iniciativa de um ex-dirigente. A mansão de São Conrado foi uma doação do Fadel. Então você nota a diferença dos dirigentes antigos. O parque aquático aqui foi construído, se não estou enganado, foi o Fadel que fez. Eu faço inclusive no livro uma alusão, uma das injustiças que eu tento corrigir no livro, eu falo do Georgelau. O Ninho do Urubu são 140 mil metros quadrados na Vargem Grande, ou Zona Oeste, um local valorizado, foi adquirido quando o Georgelau era presidente do Flamengo. Então, eu considero até o advento da FAF, foi um grupo de grandes rubro-negros, um grupo fortíssimo, que elegeu o Márcio Braga. Até ali, excelente. A primeira gestão do Márcio Braga, para mim, foi excelente. Depois, o que eu falo, aí veio a guerra da vaidade. A vaidade. Cada um queria ser presidente, outros queriam entrar na política, usando o Flamengo como trampolim para se lançar na política. O próprio Márcio Braga se lançou, foi eleito deputado federal. Então, eu acho que a partir da década de 70 para cá, mudou o perfil do dirigente do Flamengo.
o que eu chamo de, antigamente, um termo muito usado era paredro, né? Paredro, que é o dirigente mesmo. Depois a própria imprensa passou a chamar de cartola, que simbolizava a vaidade, o pessoal que andava muito bem vestido, a alta sociedade. E as pessoas passaram, os cartolas passaram a dirigir o Flamengo, e é isso aí que eu critico muito, essa nova safra de dirigentes, que eu chamo de cartola. No livro, assim, alguns aspectos muito polêmicos, e um deles que eu peguei fala que o clube, na época da gestão do Kleber Leite, tinha um caixa 2, inclusive o senhor até ilustra aqui com uma matéria da revista Isto É, né? E no livro diz assim: o tal caixa 2, que é um trecho da matéria do Isto É, o tal caixa 2 foi confirmado pelo fisioterapeuta Newton Petroni, o preferido de Ronaldinho e Romário. Um documento não timbrado registra que ele ganharia R$2 mil legalmente e R$4.000 por fora. Aí vem a fala aqui do Petroni: nunca mais faço isso, afirmou o Petroni. Ele rescindiu o contrato com o Flamengo e agora diz não ter como provar que há 5 meses não recebia o combinado por fora. E aí agora, para mostrar para o pessoal o que é um caixa 2, o senhor explica aqui: nas empresas que sonegam tributos sobre seus lucros, a prática de caixa 2 é um mecanismo ilegalmente usado para o controle das receitas obtidas. As receitas por fora dão suporte aos pagamentos por fora. O faminto leão da Receita Federal leva uma mordida dos espertos. Aí eu pergunto, como é que uma coisa tão séria, vamos dizer assim, acaba em pizza, tanto no Flamengo como no grande público? Olha, isso aí, o caixa 2 num clube é uma coisa muito, mas muito séria. Infelizmente, isso não foi apurado devidamente. Isso aí teria sido a ponta de um iceberg sem tamanho. Isso aí poderia ser um escândalo muito, mas muito grande. O caixa 2 num clube não tem explicação, só mesmo para encobrir coisas gravíssimas. Talvez tenha sido o principal motivo do lançamento desse livro, porque com esses episódios desse tipo geraram indignação. Você vê um clube do tamanho do Flamengo sendo enganado por dirigentes desse tipo, dirigentes que causaram esse tipo de coisa ao Flamengo. É gravíssimo. Infelizmente, as nossas autoridades não chegaram ao ponto de investigar o motivo do caixa 2. Por que o caixa 2 num clube de futebol, num clube como o Flamengo? Eu sou contabilista, trabalhei a vida inteira em contabilidade, eu sei o que significa o caixa 2 numa empresa. Num clube é inexplicável. Provavelmente encobre coisas seríssimas. Agora uma outra questão assim, muito polêmica também, que eu vi aqui, que está aqui chamado de o propinoduto rubro-negro. Aí vem um trecho: fitas gravadas revelam pedidos de propina feitos por 3 cartolas rubro-negros a empresas contratadas para promover a venda de títulos do clube. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse propinoduto rubro-negro. Isso aí, na época, a imprensa, é o que eu costumo falar, a imprensa divulga muito superficialmente, a imprensa não filtra as informações, ela não vai a fundo, não existe. O Brasil precisaria, na mídia esportiva, de uma imprensa investigativa, porque a imprensa joga. Isso foi colocado na imprensa. 3 dirigentes pediram propina a uma empresa carregada de venda de título na época, se não me engano, de Santa Paula, coisa desse tipo. Quando o Flamengo fez uma campanha para lançamento de títulos, cobraram propina para essa empresa. Isso foi divulgado, mas muito superficialmente, e não deu em nada. Isso aqui é o que causa a indignação, é isso. A imprensa publica coisas seríssimas, mas ninguém apura, ninguém faz nada, fica por isso mesmo. Isso aí foi um caso seríssimo, como foi o caso do Caixa 2, e não deu em nada, acabou em pizza, ficou por isso mesmo, entendeu?
Uma outra parte também, o livro também aborda muito isso, que é a questão administrativa, né? O senhor, além de fazer críticas, o senhor também mostra soluções, vamos dizer assim, né? E aqui o senhor faz uma, assim, é bem abrangente com relação, o senhor vem aqui, ó, crítica à estrutura organizacional do clube, né? E aí uma das coisas que me chamou a atenção como o número excessivo de vice-presidentes, inclusive houve até o senhor coloca aqui, um estudo elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, no ano de 2000, que ele propunha para o clube ter no máximo 6 vice-presidentes, né? E nós temos 17, e com certeza deve ter mais, porque o conselho diretor, o presidente, ele tem autonomia para poder criar quantos vice-presidentes o estatuto dá essa liberdade para ele. Então, alinhado a isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma observação a fazer. Também tem a questão também de funcionários, inclusive tem até uma questão bem atual aqui. O senhor coloca aqui no outro tópico, né, dentro dessa questão, o número excessivo de funcionários. O clube tornou-se cabide de empregos. É notório o engajamento de funcionários e ex-funcionários no clube nas campanhas políticas. Essa participação ativa no processo político provoca enorme rotatividade no quadro de empregados, mas não causa qualquer redução. Pelo contrário, o número de cabos eleitorais admitidos após as eleições é sempre maior do que o número das bruxas caçadas. Aí o senhor vem mais abaixo. A diretoria do Flamengo demitiu em 2013 mais de 100 funcionários alegando enxugamento de folhas de pagamento. No entanto, o balanço do clube relativo ao exercício de 2013 mostra um acréscimo, né? Aí que o senhor dá detalhes dos números em relação, o senhor mostra um acréscimo em 2013 em relação ao número de 2012. Perfeito. E aproveitando, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa estrutura que o senhor vê que seria mais adequada para o clube do Flamengo. Historicamente, o Flamengo sempre foi muito mal administrado, principalmente na parte que diz respeito a recursos humanos. Sempre foi, porque, como está dito aí, é sempre assim, sempre se colocam aqueles que trabalharam em campanha. O Flamengo não tem um organograma, o Flamengo não tem aquele que nós chamamos nas empresas do quem é quem. O Flamengo não tem um organograma, o Flamengo não tem, hoje o Flamengo não tem um plano de cargos e salários. O Flamengo sempre foi, isso historicamente, sempre foi muito mal administrado, principalmente na parte de pessoal, sempre foi. No ano de 2000, o então presidente Edmundo dos Santos Silva encomendou um trabalho à Fundação Getúlio Vargas, que seria uma maravilha se tivesse sido colocado em prática, e o Edmundo, na minha visão, teria sido o melhor presidente do Flamengo, não fosse a falência da ISL. Só para você ter uma ideia, a ISL ia colocar no Flamengo 80 milhões de dólares, chegou a colocar uma parte, e ia construir um estádio para 55 mil pessoas, ia dar o que chamavam na época de mesada, 5 milhões de reais na época, corrigidos trimestralmente, para cobrir todas as despesas ordinárias do clube. O Flamengo teria, se não fosse a falência da ISL, o Flamengo hoje seria com certeza o maior clube do mundo disparado. Infelizmente a ISL faliu, começou a atrasar os pagamentos e houve problema que todos nós já sabemos. Mas o Flamengo é isso, sempre foi muito mal administrado na parte de pessoal por isso, porque sempre se coloca os apadrinhados, aqueles que trabalharam em campanha, os amigos dos amigos, sempre foi assim, infelizmente. Esse é até o assunto sobre a questão da SL, eu ia entrar agora. Para quem não sabe, a SL foi uma empresa que era do filho do dono da Adidas, né? Do Horst Dassler, né? Um alemão. Ele era o dono da ISL, e aí quando ele morreu a empresa meio que quebrou. Era uma empresa de marketing esportivo, a maior do mundo. A maior do mundo. A maior do mundo, né? A grande parceira, inclusive, até da FIFA. Isso, né? E aqui no livro o senhor discrimina, assim, quem tem interesse, detalhadamente todo o contrato da ISL, valores, aonde seria investido o dinheiro, quanto foi investido. Perfeito. E uma coisa que me chamou a atenção foi a parte política desse processo. Né, que o senhor fala que enquanto durou o contrato com a ISL,
Edmundo dos Santos Silva exercia fortíssima liderança política. Suas contas relativas ao exercício de 99 e 2000 foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo com uma enorme margem de votos a favor, quase por unanimidade. Edmundo era tão forte politicamente que conseguiu aprovar no Conselho Deliberativo, esse mesmo conselho que o caçaria mais tarde, a alteração do Estatuto que aumentou para 3 anos o mandato presidencial. Ou seja, o prestigiado Edmundo ganhou do Conselho Deliberativo mais um ano de gestão. E aí me vem a pergunta, né? Por que assim, a ISL faliu? Não foi culpa do Edmundo, claro. Perfeito. Né? Por que houve essa cassação política, vamos dizer assim, ao Edmundo Santos Silva? O Edmundo, ele pisou muito nos adversários. Eu acho que aí realmente é achismo, porque o meu livro não tem achismo, tem números. Eu acho que o Edmundo, talvez, não sei o termo exato, ele pisou muito nos adversários. E como eu digo, a pior coisa na política é o sucesso do adversário. O Edmundo estava indo muito bem sucedido, e os adversários estavam praticamente aniquilados politicamente. E a partir do momento da falência da ISL, o Edmundo se viu enfraquecido, aí começaram as denúncias e tal, que até hoje eu acho que nada foi provado contra o Edmundo. E eu falo, inclusive, uma das questões que levaram, uma das denúncias contra o Edmundo foi o caso do zagueiro Valnei. Fizeram pagamento em espécie, teve uma confusão com o Valnei. Entretanto, quando o Gilberto Cardoso, que era presidente do Conselho Deliberativo, assumiu, de acordo com o Estatuto, em caso de impeachment, assume o presidente do Conselho Deliberativo. Assim que o Gilberto Cardoso assumiu, uma das primeiras providências dele foi mandar pagar o Valnei. Ou seja, ele confirmou, ratificou toda a transação com o Valnei. A prova que não houve nada de ilícito, de irregular na minha visão, o impeachment do Edmundo foi meramente político. Continuando nessa parte política, é uma coisa que me chamou muita atenção, inclusive até na contracapa do livro vem, né, Eleição Fraudada, que é a eleição de 2006, vencida pelo Márcio Braga, né, foi a última eleição que ele ganhou, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa eleição e por que depois do clube tomar conhecimento através da imprensa, que foi na coluna do Renato Maurício Prado, do dia 9 de fevereiro de 2007, nada aqui dentro foi feito para que, eu não sei quais seriam as medidas estatutárias para um caso desse, mas nenhuma medida foi tomada. Porque nesse caso, fica muito difícil você comprovar que houve uma fraude. A imprensa colocou e foi verdade. Veja bem, se você tem uma eleição como essa agora que vai acontecer esse ano, pelo que se apresenta hoje, no momento, a situação teria 2 candidatos. Tá? A oposição, se tiver um candidato só, tem chance de ganhar. Se tiver mais de um, chance 0. Se alguém se apresenta hoje como candidato de oposição, vai dividir o voto. Então, alguém pode se lançar como se fosse oposição para beneficiar a situação. Foi o que aconteceu nessa eleição. Um candidato, que eu cito aí no livro, se apresentou como candidato, incentivado pela situação, se apresentou como se fosse candidato de oposição, simplesmente para dividir o voto de oposição. Ou seja, isso aí foi considerado na época uma fraude. Mas fazer o quê? É complicado. Uma das grandes virtudes exaltadas hoje, até pela grande imprensa, os partidos políticos da situação hoje do Flamengo e até de torcedores, é a gestão financeira do clube. Né? As pessoas
fazem muito elogio do Flamengo, inclusive foi premiado já aí, né, algumas vezes. E o senhor coloca aqui, o senhor fala sobre números divergentes, né, dessa dívida, da redução da dívida em si, né, do número da dívida e da redução da dívida. Sim. Né? E o senhor também coloca aqui, com relação ao balanço de 2014, o senhor fala em maquiagens, pedaladas, mentiras e incoerências, sobre a troca de dívida pública por dívida privada. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esses números divergentes da redução da dívida e sobre essa troca, né, que também é muito falado hoje, dessa troca da dívida pública por dívida privada. Veja bem, existem vários e vários elementos que muito, mas muito fácil de comprovação, porque são números, e números oficiais publicados. O balanço de 2014, no passivo, eles simplesmente excluíram uma dívida que o Flamengo tem relativa a uma multa do Banco Central. O valor original seria 38 milhões e meio, na época do seu Kleber, transações de câmbio não declaradas, e isso originou uma multa de 38 milhões e meio, que hoje estaria em torno de 100 milhões. Se você pegar o balanço de 2014, não existe isso, simplesmente eliminar. Então assim fica muito fácil você dizer que reduziu o seu passivo, você simplesmente elimina. São vários e vários tópicos, vários pontos que você percebe claramente. A pessoa que tem um mínimo de conhecimento contábil vai perceber claramente que o balanço está maquiado. O balanço de 2014 está maquiado. Você quer ver um exemplo típico de maquiagem? As receitas, o clube ele é isento de imposto de renda, mas existem outras taxas, outras contribuições, impostos que incidem sobre a receita do clube, em termos percentuais. Como você vai explicar que a sua receita, a receita do clube em 2014 foi maior, obviamente, que a receita de 2013? Entretanto, a despesa de deduções de receita, as despesas de impostos e contribuições que incidem sobre essa receita, como é que você pode explicar que essas despesas no ano de 2014 foram menores do que as de 2013? Se incide percentualmente sobre a receita e essa receita aumentou, obviamente que as despesas teriam que aumentar, teriam que acompanhar. Se você pegar o balanço de 2014, essas despesas que incidem sobre a receita são menores do que no ano anterior. Como que você vai explicar isso? Maquiagem. E a troca da dívida? O Flamengo, se você pegar o Flamengo, ele reduziu o percentual de redução da dívida fiscal do Flamengo. Eu vou repetir. O percentual de redução da dívida fiscal do Flamengo é muito menor do que o aumento, do que o percentual de aumento de empréstimos bancários. Ou seja, o Flamengo aumentou a dívida com bancos de empréstimo e reduziu o passivo fiscal. Ou seja, trocou simplesmente. Abateu a dívida fiscal, mas aumentou a dívida com bancos, com juros, obviamente, bem mais caros, bem mais altos. Aqui no livro, até o senhor já mencionou, que aqui o senhor coloca aqui, né, paredos e cartolas, né, que o senhor diz que separa o joio do trigo, o senhor coloca aqui alguns ex-presidentes. E aí o senhor fala aqui da Patrícia Amorim, né, que foi a última gestão, né, tirando a que está em curso, claro. Eu tenho mais ou menos uma opinião parecida, eu acho que ali em 2010, com aquela situação do Zico, ali, acho que foi quando ela começou a meio que perder mão de uma gestão que... Eu lembro na época, eu não me ligava muito na política do Flamengo, mas lembro muito na época que a vitória dela foi muito elogiada. Eu lembro que no Maracanã, o pessoal fazendo campanha, se falava muito bem dela, inclusive. E o senhor coloca a questão aqui do Zico, sendo que eu fui pesquisar sobre isso, e até que o senhor coloca muito bem, claro que
que a Patrícia bem que poderia ter esclarecido, porque, claro, as pessoas a criticaram, como se ela não tivesse apoiado o Zico. Certo. Essa questão, aí o senhor coloca aqui muito bem que o Conselho Fiscal é um órgão fiscalizador independente. Perfeito. Né? Você viu que eu estava vendo uma entrevista do Zico com o Jorge Cajuru, e ele fala ali que ela o impediu de ir ao Conselho Fiscal, de se explicar, porque ele estava respondendo às CIs, né? E assim, uma das grandes coisas que o chateou foi isso também, que no lugar dele foi o Noval, né, que cuida da base. E aí o senhor coloca também que um outro grande erro grave da gestão dela foi o caso do Ronaldinho Gaúcho, que eu também acho que foi um grande erro grave. Mas o senhor não acha que a gestão dela houve mais erros do que acertos? Não. Não? Não. Na minha visão, a Patrícia cometeu 2 erros. Primeiro foi esse de não se explicar, não se defender à altura dessas acusações. O caso Zico, que ela não teria como interferir. O Conselho Fiscal é um órgão independente, é um poder independente, é um órgão fiscalizador. O Conselho Diretor, que ela presidia, não poderia interferir no Conselho Fiscal. Isso foi um erro. O outro erro, também cometeu alguns erros, de não saber escolher alguns vice-presidentes. Eu considero, a Patrícia fez uma gestão muito boa. Fala-se muito em pagamento em dia, que os compromissos são rigorosamente cumpridos e tal. E na época da Patrícia também. Eu era funcionário do clube na época da Patrícia. Eu nunca recebi com um dia sequer de atraso, sempre recebi rigorosamente em dia, eu e todos os outros funcionários. Hoje fala-se muito em dia, mas na época da Patrícia também. A Patrícia cuidava, ela teve um vice-presidente aqui, não vou falar o nome para não parecer campanha política, um vice-presidente aqui, que o Flamengo era qualquer lugar, que chegaram a colocar o apelido dela ali, a presidente do parquinho, porque fez um parquinho para criança ali, com uma maravilha, criou a sala de convivência dos sócios. Isso aqui era um brinco, você andava aqui, não dava gosto, e era cheio. O sócio do Flamengo, ele frequentava o clube. Hoje você está vendo aí, o abandono que está o Flamengo. Então, a Patrícia foi uma boa presidente, com certeza. Cometeu alguns erros? Que não comete, todos. Teve erros e acertos, mas muito mais acertos do que erros. Foi atuante, presidente atuante, estava presente em qualquer jogo, futebol, natação, basquete, estava sempre presente, foi sempre presente, atuante. Eu considero a Patrícia fez uma boa gestão no Flamengo. O senhor tem de sofrer algum processo por causa do conteúdo do livro? Sim, eu acho que vão tentar, porque aqui a atual diretoria é muito vingativa, teve vários conselheiros punidos, suspensos. O Veronese foi suspenso 1 ano, Paulo César Ferreira está suspenso, o Leonardo Ribeiro está suspenso. Já tentaram uma punição para mim, para a Patrícia inclusive, mas nós desmascaramos. Mas eu tenho advogado e o que está aqui no livro, o que está aqui nesse livro, tudo aqui está documentado. Tudo aqui está documentado. E as coisas mais graves saíram na imprensa. As coisas mais graves, as denúncias, as coisas mais graves, estão na imprensa também. Não com o devido esclarecimento, com os dados que eu tenho, que eu conheço. Mas eu estou tranquilo quanto a isso. Que vão tentar, com certeza vão. E como é que foi a repercussão do livro nos bastidores do clube? Muito, muito boa, muito positiva, muito positiva. Tenho recebido grandes elogios de pessoas importantes, influentes, porque, não sei se você soube, no primeiro lançamento, Ciro Darlan, Marcelo Antero, 2 desembargadores,
na minha concepção, a nata do Flamengo estava no lançamento. E eu recebi elogios, mas muitos e muitos elogios sobre o conteúdo do livro. Eu estou muito, mas muito envaidecido e orgulhoso do trabalho que eu fiz. E eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do momento político do Flamengo aí, às vésperas de uma eleição para presidente em dezembro. Olha, a política do Flamengo, tal qual a política do país, está bem conturbada. Você vê que a própria situação está dividida. Provavelmente vão ter dois candidatos, o Bandeira e o Valim. Não entendo porque o Valim insiste em tentar rasgar o estatuto. Ele não tem condição, de acordo com o estatuto, ele não tem condição, mas talvez façam como fizeram na última eleição. Esse candidato não pode, de repente coloca um outro no lugar. Talvez tente fazer isso. A oposição, se realmente se unir, se a oposição se unir, tiver um candidato só, tem chances de vencer a eleição. E eu declaro, não tem ninguém, eu posso esconder, eu sou oposição a esse modelo que tem hoje aí. Eu acho que o pessoal que está aí não tem nada a ver com o Flamengo, com a tradição do Flamengo. Eles vivem desrespeitando as nossas tradições. Tem textos aqui do livro escritos pelo Ciro Darlan, acho que o nome dispensa qualquer comentário, que fala sobre que a marca dessa administração é o desrespeito a todos os setores do clube. Desrespeitar o atleta, ex-atleta, técnico. Só para você ter uma ideia, tem um funcionário aqui, o Berda, o tesoureiro, ele ia completar 40 anos de Flamengo, foi demitido sem mais nem menos. Eu sei o que é ser funcionário do Flamengo. Você tem orgulho, o clube do seu coração, você ama, você se sente em casa. Aí você de repente é demitido sem mais nem menos, você está demitido para dar lugar a um apadrinhado, a um que fez campanha na última eleição, coisa desse tipo. Então, isso traz indignação. Você fica indignado, você que ama o clube, a tua vida. Eu fui direto, como está no livro aí, eu fiz vários cargos. Meu filho foi atleta, foi técnico, meu neto foi atleta que eu tirei, eu botei em outro clube. Então nós vivemos, respiramos Flamengo. Aí de repente assume um grupo, não tem história nenhuma no Flamengo, não tem nada a ver com o clube, e começa a fazer essas coisas, e cada dia um desrespeito a funcionário, desrespeito a atleta, desrespeito a instituição de um modo geral. Isso causa revolta, infelizmente. E eu torço muito, vou trabalhar muito para que tudo isso mude em dezembro. Agora, assim, para as pessoas que querem adquirir seu livro, como é que elas fazem? Queria que você falasse onde ela pode comprar. Vai ter um lançamento próximo aí, né? Dia 13, quinta-feira que vem, no Via Park, no Starbucks Coffee, no Via Park, dia 13, a partir das 19 horas. O lançamento lá ainda não está, o livro ainda não está nas livrarias, a editora está negociando. Quem quiser adquirir pela internet pode. Posso falar? Pode. www.autografia.com.br/loja. Eu vou colocar todos os links eu pelo menos eu adquiri o livro indo direto na editora. Tem lá no site o endereço, a galera que quiser também. Tá. Seu William, eu quero assim, agradecer imensamente ao senhor, parabenizar pelo livro, né, por todo o trabalho que o senhor fez aí de pesquisa, né, por isso demanda tempo, trabalho, né, parabenizar também na figura do senhor A Boca Maldita, pelos 33 anos, né, a galera que visita a sede aqui do clube, passa aqui em frente, tem que ver aqui a Boca Maldita. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, quiser falar alguma coisa para a torcida do Flamengo, fica à vontade. Eu também tenho que agradecer a você, eu sou muito grato pela entrevista. Eu, como um conselheiro, amigo meu, o Afonso Arinos, ele
mandou uma mensagem para mim dizendo o seguinte: todo rubro-negro deveria ler esse livro. Eu fiquei muito orgulhoso com esse elogio. É o que eu faço. Eu acho que quem quer conhecer o Flamengo tem que adquirir esse livro.